graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a vida da amada igreja aqui nesta manhã presencialmente, sobre a sua vida também que se encontra em seu lar. Seja bem-vindo também a poder participar ainda mais desse momento da palavra. Quero convidar você que pegue a sua Bíblia, abra ela agora em Colossenses. Vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3, estaremos lendo a partir do verso de número 1. Quero convidar a amada igreja que se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Palavra essa inspirada pelo Espírito Santo através do teu servo Paulo, uma carta que foi dirigida ali à igreja de Colossos, mas que também é uma igreja que trouxe muita alegria no coração de Paulo. Amém? Todos abriram Colossenses 3, a partir do verso de número 1, assim está escrito na palavra: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Podeis assentar a igreja, vamos orar mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Fecha teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela tua palavra lida. Pedimos ao Senhor, Pai, nesse momento que o Senhor venha falar através da tua santa palavra aquilo que nós precisamos nesse tempo entender, para que possamos caminhar e termos um viver santo para Cristo, para que isso venha agradar ao Senhor nesse tempo. Que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração através de cada um que está aqui nesta manhã, fale através do coração também daquele que está em sua casa, em seu lar, escutando essa palavra, que saímos daqui nesta manhã diferentes de como nós entramos. É em nome de Jesus que assim oro e te agradeço. Amém. O tema dessa mensagem nesta manhã, irmãos, é tendo um viver santo para Cristo. Tendo um viver santo para Cristo. É importante nós entendermos que esta palavra que nós recebemos aqui pela manhã foi uma palavra que Paulo escreveu também a uma igreja. É importante nós entendermos que a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que traz mudança em nosso comportamento diante de Deus, é a mesma palavra que foi lançada há 2000 anos atrás. Então é importante entender que o que foi dito há 2000 anos atrás para uma igreja, ela serve para os dias atuais. Ela não foi simplesmente falada, lida há 2000 anos atrás. Esta palavra é para ser usada e aplicada nos dias de hoje para essa igreja, a igreja do século 21. Amém? Então, como introdução, eu gostaria de dizer o que é viver esse modo santo. Viver de um modo santo para Cristo é manter-se nos princípios da palavra de Deus, onde os nossos pensamentos devem estar sempre nas coisas deixando-se então ser guiado pelo Espírito Santo. Então, só para poder contextualizar um pouquinho, irmãos, essa passagem, eu gostaria de dizer que quando Paulo escreveu essa epístola aos irmãos lá de Colossos, aos Colossenses, ele escreveu essa epístola com uma grata alegria em seu coração de receber
através de Epáfras, todas as notícias que tinham daquela igreja. Porque mesmo Paulo não estando presente na cidade de Colossos, pelo fato de estar preso em Roma, Paulo estava preso em Roma, como é descrito lá no capítulo 2, verso 1, Paulo escreve essa epístola com grata alegria, como retorno a tudo que ele ficou sabendo através de Epáfras, que era o seu grande cooperador e fiel ministro do Evangelho. Epáfras levava as informações a respeito da igreja, pela qual ela tinha uma fé em Jesus, uma fé tamanha em Jesus, pelo seu modo de viver no amor, através do Espírito Santo. Paulo recebeu a mensagem ali de Epáfras dizendo: Paulo, aquela igreja é uma igreja amorosa, ela vive em um amor profundo em Jesus, mas ela também, Paulo, ela tem um modo de viver genuíno, um modo de viver eficaz diante do Espírito. E esse Espírito aqui, irmãos, é o Espírito Santo. Então Paulo ali, ele orientava essa igreja de Colossos com vários assuntos e inclusive algumas instruções que eles deveriam seguir, e que são as mesmas instruções que nós, como igreja hoje do século 21, nós também temos que seguir. Eram instruções preciosíssimas. Por quê? Para que houvesse um modo de viver santo para Cristo. Amém? A instrução que Paulo orientou aqueles irmãos lá de Colossos era para que eles permanecessem naquela vida santa, naquela vida reta, naquela vida genuína para com as coisas de Cristo. É isso que a igreja do século 21 precisa entender. Nós precisamos ter um viver santo para Cristo. E essas instruções, elas podem ser aplicadas à igreja de hoje. Precisamos ter esse viver santo todos os dias da nossa vida. Mas como nós vamos conseguir isso, irmãos? Eu pergunto hoje aqui nessa manhã, como nós vamos conseguir isso? Eu vou dar uma dica importante e preciosa para a igreja, para você também que está na sua casa. A escola bíblica da Igreja Batista do Renascença, ela tem dado esses ensinos de como nós vivermos uma vida santa, reta, imaculada diante de Cristo. Então já estou aqui nessa manhã já dando uma dica para vocês. Participem da escola bíblica. Recebam aqui da igreja, dos pastores que são usados através do Espírito Santo para poderem mostrar um modo de viver santo, genuíno e imaculado com as coisas de Deus. É importante pensar, irmãos, que a escola bíblica ela tem sido hoje muito pouco usada. Eu vejo muito poucas pessoas participarem da escola bíblica, irmãos. Eu quero encorajar você que está aqui nesta manhã, a você que está na sua casa, venha participar. Daqui um pouquinho vamos ter aí os pastores aí que abrem mão da sua casa, da sua família, para estarem aqui depois do culto, ensinando e trazendo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu vou pedir a Valéria que coloque de novo o texto. Na primeira parte, Valéria, o texto na primeira parte, para que a gente possa ler de novo. Está escrito: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós precisamos, irmãos, morrer para as coisas desse mundo. Precisamos morrer para essa nossa natureza terrena. É importante nós hoje vivermos uma vida imaculada, uma vida onde que a gente possa morrer para essa natureza terrena. Então Paulo aqui vai trazer 3 instruções de ouro para um viver santo. E a primeira instrução de ouro, ela vai estar na sua tela. Precisamos manter o pensamento nas coisas do alto.
o verso 2 do capítulo 3, ele vai dizer: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E o que são essas coisas terrenas, pastor? O que são essas coisas terrenas que estão impedindo que nós possamos ter esse viver santo diante de Deus? Está na palavra, não são ideias minhas colocadas que vão ser colocadas por mim aqui nesta manhã, é a palavra que está dizendo aqui nesta manhã para a igreja do século 21, nós precisamos fazer morrer os desejos da carne, para que a gente possa ter uma vida santa, reta, imaculada, diante de Cristo. E o que é que está escrito, pastor? No verso 5, ele está falando: deixe morrer a imoralidade sexual, deixe morrer as paixões, deixe morrer os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Isto é coisa que faz com que nós nos afastemos de Cristo. Essas imoralidades são as coisas que não permitem com que a igreja hoje esteja vivendo um modo santo, reto, imaculado diante de Cristo. Não sou o pastor Cláudio quem está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Paulo foi muito enfático aqui em lançar essas instruções para a igreja lá de Colossos. Ele falou: igreja, se vocês querem permanecer firmes na palavra de Deus, olhem para isso. Mantenham-se o pensamento nas coisas do alto. E se Paulo fala que eles ressuscitaram com Cristo, é porque eles tiveram que morrer para alguma coisa. Se nós, igreja, também ressuscitamos para Cristo, nós deixamos morrer essas coisas. Amém? Isso não faz parte dessa igreja batista da Renascença. Isso não faz parte de você também que está do outro lado nos assistindo. Isso não faz parte de você que um dia vai escutar essa mensagem. Essas coisas não fazem parte e não devem fazer parte daquele que já morreu para Cristo. Amém? Mantenham-se com os pensamentos no alto, não nas coisas terrenas, pois essas coisas já morreram. Amém? Isso não pode ser permitido, irmãos, em nossa vida, porque se isso estiver acontecendo com algum de nós, nós não vamos ter esse viver santo e genuíno para Cristo. Então, quando nós temos os nossos pensamentos no alto, nós podemos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vou repetir. Quando temos nossos pensamentos no alto, temos e podemos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e pedir a Deus: Deus, me dê sabedoria, me dê entendimento espiritual para não deixar que essa natureza pecaminosa faça parte da nossa vida. A gente tem que pedir a Deus: Deus, me dê sabedoria, me dê entendimento para que eu não venha pecar diante do Senhor, diante do Teu Filho Jesus, diante do Espírito Santo que está em nosso meio. Nós temos que ter os nossos pensamentos para Cristo, para o alvo, para a cruz. Amém? É Cristo, irmãos, é a cruz que nós devemos olhar. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Esses pecados, dessa natureza, eles vão nos distanciar cada dia da presença de Deus. E o único que pode nos distanciar dessa natureza pecaminosa, ele está aqui nesta manhã, que é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que tem esse poder de fazer com que nós possamos nos distanciarmos do pecado e viver uma vida santa, reta, imaculada diante de Deus. Nós então aprendemos aqui, irmãos, que nós precisamos, sabe, ter o quê? A mente de Cristo. Já foi ministrado aqui na escola bíblica sobre esse tema. A mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. Para quê, pastor? Porque nós precisamos entender essa mente. E foi ensinado aqui nesse tempo 6 características para que a gente possa ter uma mente semelhante de Cristo. Eu só vou citar os tópicos que foram ensinados na escola bíblica. Nós tivemos aqui o ensinamento falando sobre uma mente viva, uma mente perseverante, mente de Cristo.
mente humilde, mente pura, mente sensível e uma mente pacífica. Quando nós temos essa mente, que é uma mente semelhante à mente de Cristo, nós vamos conseguir vencer e nos distanciarmos ainda mais do pecado. Então, quando nós temos essas características de uma mente semelhante à de Cristo, fica fácil fazer morrer qualquer resíduo dessa natureza terrena. 6 características que foram ensinadas na escola bíblica. Quantos que deixaram de aprender, de receber, de assimilar e de fazer justo a essa palavra de Deus na sua vida, para que nós não venhamos e não possamos pecar diante desse Deus vivo e diante desse Deus maravilhoso. Então a primeira instrução que Paulo deu foi: tenha os pensamentos no alto e não nas coisas terrenas. Amém? E a segunda instrução que Paulo deu, que se encontra no verso 8 e 9, ele vai dizer o seguinte, verso 8 e 9. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, a segunda instrução que Paulo dá para aquela igreja de Colossos, e é para a igreja do século 21, é que nós devemos nos despojar das coisas terrenas. O que é despojar? É retirar, é não fazer com as coisas que não agradem ao Senhor, elas estejam juntas com você. Eu quero trazer uma ilustração falando sobre esse despojar. Todos aqui temos um guarda-roupa em suas casas, não tem? Uns maiores, com 6 portas, tem alguns de 4 portas, tem até uns de 10 portas, com malheiros, tranca de puxar. Lá dentro, eu tenho certeza, porque na minha casa é assim também, tem muita coisa que está entulhada lá, irmãos. Tem muita coisa que está tomando espaço de coisa que poderia ser mais bem utilizada naquele lugar. Assim também somos nós. Nós temos um guarda-roupa espiritual. E dentro desse guarda-roupa espiritual de cada um de nós tem gavetas, tem um malheiro, tem as repartições. Eu tenho certeza, irmãos, que ainda tem muita coisa, tem muito resíduo que nós devemos tirar, para que a gente possa colocar só as coisas do nosso Senhor, só as coisas boas do nosso Senhor. Então esse guarda-roupa espiritual, ele precisa de uma limpeza. E essas limpezas, irmãos, elas são necessárias. O versículo 8, ele vai dizer que dentro desses guarda-roupas espirituais da nossa vida, tem essas questões de ira, de indignação, de maldade, de maledicência. Isso daqui tem que ser despojado da nossa vida. Essas coisas têm que ser retiradas da nossa vida. Nós temos que fazer uma limpeza hoje, agora, nesse exato momento, de tudo que está fazendo e trazendo tristeza no coração de Deus. É hora da igreja retirar, abrir essas portas do coração, abrir a mente espiritual e despojar-se dessas coisas terrenas. Para quê, pastor? Para que a gente possa ter essa vida santa, reta, diante de Cristo. Está na hora da igreja abrir os guarda-roupas espirituais. Abre a gaveta, irmãos. Despeja tudo para fora, deixa limpo, porque quando estiver a casa limpa, o Espírito Santo, ele vai fazer habitação, amém? O Espírito Santo não habita em lugar que está congestionado de coisas que não agradam à pessoa dele.
Precisamos limpar, precisamos despojar, como Paulo falou para aquela igreja, despojem-se dessas coisas. E quando a gente despoja, vai ficar vazio. Aí sim, nós vamos colocar as melhores coisas que Deus tem para nós. Deus tem bênção para derramar na sua vida e na minha vida. Mas tem que abrir o guarda-roupa e deixar ele limpo para que ele derrame a bênção na sua vida. É isso que é um viver santo diante de Cristo. Precisamos fazer esta limpeza. E hoje, irmãos, nós temos a oportunidade, deixa eu olhar a hora, amém? Temos a oportunidade de limpar ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está aqui nesta manhã. Ele já está preparando a minha mente, a sua mente, para ele colocar o melhor dele em sua vida. Então nós temos que limpar, irmãos. Em nome de Jesus, igreja. Hoje eu estou aqui humildemente implantando esta palavra em vocês. Talvez seja uma palavra mais forte, é uma palavra mais forte. É importante pensar que a igreja necessita de receber uma palavra também de exortação. Nós precisamos, aquele que ama, corrige. Deus ama a mim e a vocês, a cada um de nós, e Ele está nesta manhã exortando a sua igreja através da minha vida. Então, humildemente, eu venho implantar essa palavra aqui em vocês. Paulo disse aqui no verso 16 que habite ricamente em vocês a palavra. O que ele falou para aquela igreja de 2000 anos atrás, ela está sendo hoje aplicada na nossa vida, para que a gente tenha uma vida santa, reta, diante de Deus. Por quê, pastor? Porque somente esta palavra de Deus, quando ela é implantada em nossa vida, ela vai ser poderosa para nos salvar. E fazer com que tenhamos um viver santo para Cristo. Agora, para conseguir manter os nossos pensamentos no alto, e livres desses despojos do mundo, nós precisamos de algo muito importante, algo que nos cele hoje por completo. Precisamos de um revestimento do fruto do Espírito Santo, amém? Com a mente em Cristo, largando as coisas terrenas, despojando-se das coisas do mundo, nós precisamos manter essa linha, mas nós precisamos desse revestimento do fruto do Espírito Santo, amém? O verso 12, o verso 14, ele vai dizer: irmãos, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é Paulo falando. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Está aqui no verso 12 e no verso 14. Porque o fruto do Espírito, irmãos, que precisa ser revestido em nossa vida, ele é o amor, ele é a alegria, ele é a paz, ele é a paciência, ele é a amabilidade, ele é a bondade, ele é a fidelidade, ele é a mansidão, ele é o domínio próprio. São esses frutos que nós precisamos deixar que eles nos revistam cada dia mais. Para quê, pastor? Para que a gente possa ter um viver santo e genuíno em nós. Somente esse fruto em nós é que nós poderemos demonstrar, ter e viver uma vida santa, genuína, imaculada, reta, diante de Cristo. Amém? Somente tendo esse fruto do Espírito Santo. Não tem fórmula mágica. Somente o Espírito Santo é quem pode trazer essas mudanças em nossas vidas. Quando nós mantemos os nossos olhos para o céu, para as coisas do nosso Senhor, quando nós nos despojarmos dessas imundícias deste mundo, dessas coisas pecaminosas que não agradam a Deus, aí sim, irmãos, nós conseguiríamos ter essa vida reta e esse viver santo diante de Deus. Eu quero concluir trazendo aqui uma das declarações mais lindas que Paulo escreveu, que se encontra em Gálatas 2:20.
Se você puder abrir, vai estar na tela Gálatas 2:20. Paulo foi muito feliz nessa epístola, irmãos. Quando eu li ela, eu fiquei alegre em saber o carinho que Paulo tinha por aqueles irmãos lá de Colossos. E o mesmo carinho eu tenho aqui por cada um de vocês nessa manhã, de trazer essa mensagem. É uma mensagem um pouco mais forte, uma mensagem de exortação, mas é importante a igreja entender que nós devemos ter o mesmo pensamento que Paulo teve, quando ele resolveu a ter um viver santo e genuíno diante de Cristo. Paulo diz assim lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele se crucificou, irmãos. Ele olhou para as coisas do céu. Ele não olhou nunca mais para as coisas terrenas. Ele entendeu o Evangelho naquele encontro que ele teve ali, genuíno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que cada um de nós que está aqui nesta manhã já teve esse encontro com o nosso Senhor. Talvez tem momentos em nossas vidas que nós falhamos e pecamos diante de Cristo, mas Ele nos perdoa porque Ele nos ama. O que nós devemos fazer, irmãos, é ter esse pensamento como Paulo teve, ser crucificado com Cristo, é morrer para as coisas do mundo, é viver a vida de Cristo, é viver uma vida genuína diante do Senhor. Eu gostaria de convidar você que ficasse de pé nesse momento, para que a gente pudesse orar e agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra tão importante nesse tempo. Te agradecemos porque o Senhor mais uma vez alertou a tua igreja da maneira de como nós devemos nos conduzir nesse tempo, para que a gente possa ter esse viver sempre santo diante do teu Filho Jesus. Esse viver reconhecendo nele o teu grande amor, por ele ter tido por cada um de nós, mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos amou assim. Assim como Paulo escreveu essa epístola aos Colossenses, que deixou essas orientações ali para aqueles irmãos, para que eles permanecessem fielmente, andando retamente, uma vida santa, uma vida imaculada, uma vida sem mancha, diante do Senhor. Nesta manhã nós também clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê essa direção ainda mais através do Teu Espírito que habita em cada um de nós. Eu oro por este ou por aquela, estes que estão em Tua casa, que nesta manhã eles tenham esse reconhecimento pelo que o Senhor fez por cada um de nós. Eu sei que tem muitos aqui nesta manhã que são compromissados e comprometidos com a Tua palavra e com o Teu Evangelho. O que eu te peço nesta manhã, Pai, que o Senhor desperte aquele que está nesse tempo adormecido pelas circunstâncias que esse sistema maligno do mundo colocou sobre a vida de cada um deles. Que sejam aniquilados aqui agora, em nome de Jesus, essa estratégia que Satanás usou. Eu repreendo, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que isso não faça parte da Tua igreja, a igreja do século 21. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia a andar e a ter uma vida santa, reta, e plena, até que o Senhor Jesus venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.